Há muito tempo, havia uma menina que alcançou uma lâmpada mágica. E o gênio confinado dentro dela prometeu ajudar a realizar 3 desejos. E uma vez que todos os desejos se realizarem, o gênio ganharia liberdade. E assim a garota misteriosa pergunta ao gênio se realmente poderia pedir qualquer coisa. E ele responde que desde que ela não peça por mais desejos, ela poderia pedir qualquer coisa. E além disso, todos os desejos que ela fizesse estariam no comando dele. E a garota entende os requisitos. E o primeiro desejo dela foi ter uma vida imortal que não sofresse por causa da idade. Seu segundo desejo era ter riqueza sem fim. E o gênio da lâmpada ficou emocionado pela garota ser tão decisiva em seu desejo. E estava ansioso, pois faltava apenas um desejo para ganhar sua liberdade. E a garota então fala que seu último desejo era que, toda vez que seu último desejo fosse realizado, uma nova lâmpada mágica fosse feita apenas para ela. E o gênio da lâmpada ficou em silêncio, contra o engenhoso jogo de palavras da garota. E então, o gênio aceita seu último desejo, que deixa a garota extremamente feliz. Porém, nada tinha acontecido. E ela pergunta se o desejo realmente havia sido cumprido, pois não estava vendo a nova lâmpada mágica. E o gênio dá uma risada e diz que o desejo dela era que tivesse uma lâmpada mágica só para ela, e não ser a primeira pessoa a usar a lâmpada. E por isso, ele enviaria a lâmpada mágica dela nas mãos daqueles com os desejos fortes. E assim que eles terminarem de usá-la, a lâmpada mágica cairia nas mãos de outra pessoa. E assim ela ficaria presa num ciclo infinito. E o gênio diz para a garota que ela nunca iria encontrar uma lâmpada mágica somente para ela. O plano da garota pode ter falhado, mas a história não acaba por aí. A lâmpada mágica apareceria para todo mundo, desde que tenha fortes desejos. E toda vez que encontrassem a garota, a lâmpada mágica se manifestaria em suas mãos. E toda vez que ela fizesse um desejo, ele se realizaria da maneira mais difícil. E o desejador iria se tornar um monstro. E esses monstros são tremendamente poderosos e detestam os seres humanos. E aonde eles chegam, um abismo de miséria certamente chegam junto deles. E assim, todos cairiam em desespero. Porém, um guerreiro sem precedentes surgiu no mundo. E seu poder superava em muito dos humanos. E ele poderia até se equiparar aos monstros. E também tinha uma habilidade mística, capaz de aniquilar a chama de uma alma. E essas pessoas são conhecidas como Caçadores de Luz. E assim uma grande explosão acontece. E o caçador começa a se aproximar do monstro, dizendo que finalmente ele havia caído, e que agora só faltava matar o fogo de sua alma. Porém, ele nota uma coisa. O monstro que ele havia derrotado se tornou uma linda garota. Pouco tempo depois, a garota dragão acorda e se levanta sonolenta e ali até se estica. No entanto, ela percebe que tinha algo se mexendo atrás dela, que a deixa totalmente chocada, e se pergunta por que diabos tinha uma cauda, e se ela era realmente real. E assim, ela toca na própria cauda e percebe que ela era verdadeira. E o caçador que estava na árvore diz que aquilo era o impacto duradouro da demonificação. E a garota pergunta quem era ele, e ele diz que era o salvador dela, e seu nome era El. Eu vou chamar ele de El. E pergunta qual era o nome dela. Ela se esforça para lembrar seu nome, e diz que era Gina. E ela pede desculpa, pois além do nome dela, ela não se lembrava de mais nada. E El diz que vai refrescar um pouco a memória dela. Lembra que ela havia se tornado um monstro, mas por sorte ele conseguiu derrotá-lo. E felizmente eles estavam longe da cidade, por isso ele era o único que sabia daquilo. Porém, ele era um caçador da luz, que era especialmente responsável por matar monstros como ela. E Gina pergunta a El se ele estava planejando matá-la. Ele responde que se ele realmente a quisesse morta, ele não tinha deixado ela nem acordar. E de repente, El se ajoelha e diz que tinha algo importante a falar. Então, ele se declara para Gina dizendo que a amava. E ela fica surpresa. Ele continua dizendo que se apaixonou por ela à primeira vista e que ela tinha arrombado o coração dele desde o momento em que ele a viu. E diz que nada além dela se passava em sua mente. Gina diz que realmente sentiu a sinceridade dele, mas algo estava errado. E ela pergunta do porquê ele estar se declarando para a cauda dela. Ele grita que não tinha como evitar, pois, segundo ele, a cauda dela era muito cativante,
as curvas eram impecáveis e até mesmo iria surpreender um deus. E a base da cauda era claramente rica e sua ponta era extremamente linda. E El até chora, dizendo que Deus havia abençoado ele por ter conhecido ela, e que sua cauda era o santo graal da humanidade. Regina se afasta dizendo que ele era um pervertido com feitiço estranho, e que ele deveria procurar um médico rapidamente. E El se defende perguntando onde estava a perversão, pois alguns gostam de seios, outros gostam de coxas, e também tem aqueles que gostam de bunda, e tudo que ele gostava era de meninas com cauda. E ele diz que entende que ela duvidava do seu amor por caudas grandes, então ele não tinha escolha a não ser provar o seu amor. E ela diz que não precisava provar nada, porque ela já tinha entendido que ele era um pervertido que ama caudas. Então, Gina diz que antes de ela dar uma resposta, se ele teria uma faca para emprestar. E ele entrega a ela e pergunta para que ela iria usá-la. Gina diz que prefere acabar logo com isso do que ter um pervertido que nem ele a perseguindo. E El diz para ela não fazer aquilo e pede para ela baixar a espada, pois ela estava tentando cortar a fonte dos sonhos humanos. Regina diz para ele sair do caminho, pois ela não queria uma cauda crescendo nela. E El diz que se ela não queria seu amor, Regina diz do que serviu o amor dele. Ele responde que era super útil, pois assim ela ganharia comida, habitação, carnes e vegetais, junto com uma mensalidade gratuita, e ainda ele ficaria encarregado de ganhar dinheiro para cobrir habitação, transporte, trabalho doméstico, cuidado de crianças e muitos outros benefícios. E tudo que ela precisava fazer era cuidar da sua linda cauda. E além do mais, cortar o rabo não mudaria o fato de que ela tinha sido demonificada. E por isso, certamente ela seria aniquilada se outro caçador de luz a descobrir. E ela deveria assim então ficar com ele, pois assim estaria mais segura. El continua dizendo que vai dedicar tudo dele para ela. E também ele ajudaria a recuperar as memórias que ela havia perdido. E a partir daquela noite ele só iria amar ela. E pela cauda dela, ele estaria disposto para lutar contra o mundo. E então, ela solta a faca e dá uma caudada em El. E fala para ele sair de perto. E Gina começa a se perguntar como poderia existir um pervertido tão desesperado por uma cauda no mundo. Mas, com relação ao propósito anterior, ela diz que iria considerar. Porém, El fica em silêncio. E ela se pergunta por que dele não dizer nenhuma palavra. Então, ele fala que foi incrível a sensação da cauda dela batendo na cara dele. E pergunta se ela poderia fazer aquilo de novo. No dia seguinte, El diz que era bom eles se apressarem, pois a segurança fica relaxada ao amanhecer e também tinha poucas pessoas na cidade nesse horário. Mas, primeiro eles deveriam lidar com o problemático Santo Graal. E ele começa a gritar do porquê algo tão bonito deveria ficar escondido, e se pergunta se algo estava errado com o mundo. E Gina diz que ele era o erro. Porém, El diz que tinha um plano perfeito para garantir uma entrada fácil na cidade. E Gina diz que estava com um mau pressentimento sobre do que ele estava falando. No portão da cidade de Westham, o segurança chama as próximas pessoas a serem verificadas. E El diz que ele realmente estava trabalhando duro, e o guarda o cumprimenta. E diz que não pensava que ele voltaria tão rápido, e pergunta quem era a pessoa que estava atrás dele. E Gina então sai de trás de El, e ele diz que ela era sua esposa, e que estava grávida. E ouvindo aquilo, Gina fica extremamente envergonhada. E o guarda pergunta onde eles tinham arrumado tempo para fazer essas coisas, já que ele vivia caçando monstros todos os dias. E El diz que isso tinha acontecido nos últimos 2 meses. E assim que eles se casaram, na primeira vez que eles haviam feito, ela já ficou grávida. E o guarda diz que se ela tinha só 2 meses de gravidez, não era para a barriga dela estar daquele tamanho. E El diz que era de múltiplos bebês, e por isso estava grande. E o guarda diz que o tamanho da barriga dela era como se tivesse de 8 meses de trigêmeos. E El diz que era uma gravidez de sétuplos. E o guarda fica surpreso, e diz que ele realmente não brincava em serviço. E El continua dizendo que já tinha até considerado os nomes para eles. O primeiro bebê seria bebê número 1, o segundo filho, bebê número 2, e assim por diante. E assim eles começam a falar um monte de bobagens, e Gina estava começando a ficar desconfortável. E o guarda diz a El para ele não falar bobagens, pois ele só estava fazendo uma inspeção de rotina. E como havia relato de mulheres contrabandeando, fingindo estar grávidas, ele deveria priorizar essa questão. E o guarda fala que só estava brincando, pois como era o El que estava dizendo, então não havia necessidade de inspeção. E Gina se pergunta do porquê ele ter abandonado a inspeção. E o guarda começa a dizer que era óbvio, pois El era o topo de um caçador da luz,
e é extremamente leal, e não se importava se você era feio ou fraco. Ele sempre iria ajudar, e continua dizendo que ela foi abençoada por se casar com ele. E Gina começa a pensar que, pelo que ele ouviu, todos respeitam verdadeiramente, e não entendo por que a reputação dele é tão boa, já que ele é um pervertido. Mas se olhar de perto, ele realmente é bonito, mas ainda era um pervertido. Porém, ela percebeu que mesmo ele sendo um pervertido por caudas, ele não fez nada quando ela estava inconsciente. E ele também havia dito que se dedicaria apenas a ela, e lutaria até contra o mundo se fosse necessário. E vendo por esse ângulo, até que ele não era tão ruim. O guarda então pede desculpas por segurá-los por tanto tempo, e pede para avisá-lo quando os bebês nascerem para que ele possa mandar um presente de parabéns. E com isso, Gina diz que eles deveriam voltar para casa. E uma mulher, que parecia uma alquimista ao fundo, veio gritando por Leuel e perguntou do porquê ele ter demorado tanto, e que todos estavam esperando por ele. Então, a alquimista pula em cima de El, dizendo que fazia tempo que não o via, e ele diz que não tinha saído nem por um dia. E ela pergunta se ele queria jantar primeiro, ou tomar um banho, ou talvez começar pagando o aluguel. El fica irritado e fala para ela sair de perto. Ele pergunta do porquê ela vinha cobrar o aluguel, sendo que ele já tinha pagado o valor que cobraria o ano inteiro. E ela fala que realmente tinha pagado o aluguel desse ano, mas ela estava cobrando do ano seguinte. E ainda aconselha que se ele não quisesse ser incomodado mais, era só pagar o aluguel equivalente a uma vida inteira. E Gina, furiosa, começa a dizer que não esperava que uma madame tão linda estaria esperando ele em casa. E ele pergunta para o Sr. El, que tinha dito que prometeu que lutaria contra o mundo por ela. E a alquimista se aproxima de Gina perguntando qual era a relação dela com El. E Gina responde que ela deveria se apresentar primeiro antes de questionar os outros. E a alquimista pergunta o que raios era aquele tamanho de barriga e questiona perguntando quem era o pai. E o guarda que estava mais ao fundo grita dizendo que eram 7 crianças do Sr. Well. E a alquimista fica em choque dizendo como ele poderia ter gasto o dinheiro dela com outra mulher. E ele diz que o dinheiro era dele. Mas a alquimista responde que como ele estava pagando o aluguel para ela, eventualmente o dinheiro dele iria para ela. E assim, o dinheiro era dela. E sem dizer que ela engravidou de sétuplos. E isso queria dizer que ela poderia cobrar o aluguel 9 vezes mais. Um pouco mais tarde, El apresenta a alquimista. E seu nome era Zola, a maior alquimista da cidade oeste. E diz que ela poderia ser meio louca por dinheiro, mas que era confiável. Também diz que não tinha interesse em mulheres cheias de mistura que nem ela, e que ele só tinha um relacionamento profissional. E Zola pergunta quem era toda misturada, e diz que, não querendo se gabar, mas que estava muito confiante em sua aparência, e até parecia um jackpot vivo. E eu pergunto do que adianta ter tantos volumes em várias áreas, se ela não tinha uma cauda gigante para completar. E Zola comenta que ele deve ter sorte de ter encontrado uma esposa com a cauda tão grande. E diz que era uma pena que os sétuplos eram falsos, mas que ainda assim ela iria cobrar o dobro de aluguel. E então El diz para eles irem direto ao ponto, e que ele precisava da ajuda dela para lidar com a cauda, pois senão alguém poderia atacá-la se andasse na rua. Então Zola apresenta sua poção de invisibilidade recém-pesquisada. E se a poção for aplicada na cauda, ela pode ter o efeito de induzir a obstrução sensorial. E diz que ela não valia nem 2, nem 3, nem 4.000. Mas somente 998 moedas. Mas era somente à vista. Então, El diz para Gina não ouvi-la, pois a poção pode parecer boa à primeira olhada, mas tem efeitos colaterais terríveis, e que depois que usasse essa poção, a cauda dela ficaria totalmente invisível. Então, não somente os outros que não poderiam vê-la, mas ele também não iria conseguir, e assim a vida dele não teria mais sentido. E El diz para Zola que estava insatisfeito com os efeitos da poção, e que ela tinha um dia para criar uma nova, e dessa vez, uma em que somente ele possa ver, enquanto os outros não podem. E Zola bate na mesa e pergunta a El que se ele sabia com quem ele estava falando, e ele diz que era a alquimista mais forte de West, e que por isso ele não poderia obrigá-la a fazer o que ele quiser. E El joga um saco de moedas de ouro na mesa, e diz que aquele era um pagamento adiantado, e se ele estivesse satisfeito com o resultado, haveria mais de onde saiu. Zola fica eufórica dizendo que gosta da personalidade forte dele, e que não era para ele se tratar ela como pessoa hoje, mas sim como uma máquina de alquimia que refinaria qualquer poção que ele quisesse. E Zola começa a dizer que a poção que El havia pedido realmente existia, porém só faltava uma erva para ela conseguir produzi-la.
e El diz que era para isso que ele tinha dado dinheiro a ela. Porém Isola responde que não era possível comprar essa erva, pois ela era uma erva do tipo fantasma, que só poderia ser encontrada no pântano escuro. E como havia um rumor que um monstro estava à espreita do pântano, os caçadores da luz haviam sido despachados para lá, porém não encontraram monstro algum, e por isso a região foi fechada. Então El se levanta e diz que isso não era um problema para ele, e pergunta de quantas ervas ela precisava. Isola diz que era bom ele pegar o máximo que conseguisse, já que era um projeto novo que ela nunca tinha experimentado. E El diz que estava sentindo que ele ia pegar as ervas extras e tentar vendê-las. E quando ele estava prestes a sair, Gina pede para que ele espere um pouco. Então ela se vira e fala para ele ter uma viagem segura e que ela estaria esperando por ele. E El fica sem palavras por um tempo, e ele diz que aquelas palavras faziam parecer que ele ia para a guerra e morrer lá. Já no pântano escuro, El encontra a flor fantasma e comenta que achava que ela era mais rara de se encontrar, mas acabou encontrando várias. E voltando à cena, Gina chama a Zola e pede se ela poderia fazer uma pergunta. E Zola fala que a pergunta com certeza estaria relacionada ao El, mas que qualquer coisa que ela perguntasse, ela responderia tudo. E Gina diz que não era disso que ela estava falando, mas ela tinha acertado sobre a parte de estar preocupada com El. E ela diz que o que realmente ela queria perguntar é: o que é exatamente um caçador da luz? Zola começa a explicar que uma vez que o monstro é derrotado, eles voltam a ser humanos. E eles se referem a esses humanos que eram monstros como ghouls. Eles são seres que uma vez que sucumbiram aos seus desejos, e por causa disso, como eles eram monstros que causaram caos, é inevitável eles serem detestados pela humanidade. E por consequência disso, os ghouls vão frequentemente repetindo os mesmos erros, até que mais uma vez sucumbem a desejar. Então, a lâmpada mágica aparece diante deles mais uma vez para atender esses desejos. E com os seus desejos mais fortes do que nunca, eles se transformam em monstros ainda mais fortes. Porém, se você escolher matar um ghoul, as consequências seriam ainda mais terríveis. Após a morte de um ghoul, o local em que ele foi morto, aparece uma nova doença infecciosa, e essa doença causará a morte, e assim o desespero se propagará. E aqueles em desespero são mais propensos a sucumbir aos desejos que a lâmpada mágica oferece. E logo depois se tornarão novos monstros, e terão desespero, e assim ficaria num ciclo vicioso. Os ghouls devem morrer, mas também não podem viver. E por causa disso, uma organização nasceu para lidar com esse tipo de assunto. E esses são os Caçadores da Luz. As artes místicas dos Caçadores da Luz podem matar um ghoul diretamente. E um ghoul cuja alma morre, ele iria se tornar pó sem provocar uma praga. Em outras palavras, os Caçadores da Luz são a única organização do mundo que é capaz de matar os monstros. E Gina então fica preocupada se perguntando que mesmo uma organização tão incrível não foi capaz de encontrar um monstro, então significava que El estava em perigo. Isola começa a brincar com ela, perguntando se ela estava preocupada com El. E ela diz para não se preocupar tanto, afinal eles estavam falando de El Bigatel, o terceiro caçador de luz mais forte do mundo. El então diz que se não tivesse contido seu poder, a grama do espírito fantasma teria sido queimada. E assim, ele vai em direção à garota que estava no chão, com a intenção de matar a sua alma. Mas, antes disso, ele se vira para trás e pergunta quem estava se escondendo. E uma voz feminina começa a dizer que não poderia esperar menos do terceiro melhor caçador de luz do mundo. E continua dizendo que ele realmente vive de acordo com o nome dele. E a menina então para, e diz que era hora de parar com conversa fiada e ir direto ao ponto. E ela pergunta se ele poderia entregar aquela garota a ela. E aí, gostaram do resumo? Se sim, deixa aquele like maroto e se inscreva no canal para não perder nenhum recap. E se não gostaram, deixa o like mesmo assim, vai que melhora, né? Bom, então é isso galera. Beleza, falou e fui!